Gente querida do Terror Night, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Senhor Romário, o seu canal tem muitos detalhes que me atraem, que eu me identifico. Mas sem dúvida alguma, um dos mais fortes que realmente fizeram que eu me aproximasse, conhecesse e hoje me tornasse um viciado, é a sua frase "a vida pronta". Senhor Romário, ela pronta. A vida é uma escola. Ela ensina das piores ou melhores formas possíveis. E eu aprendi. Aprendi porque sempre fui um cara muito eu. Na verdade, eu só conjugava os verbos até a primeira pessoa do singular. Era eu, mais eu, e se exigisse mais uma, eu colocaria somente eu. De repente, o senhor pode achar que eu seja narcisista? Não. Na verdade, eu sou o homem que inspirou a criação da palavra narcisismo. Eu era o mais bonito, eu era o mais inteligente, tudo meu era melhor, eu era o que sabia mais. Enfim, eu era o centro do universo, com alguns planetinhas, sabe? Outros corpos celestes girando em torno de mim. E eu jamais acreditei numa vida fora aquilo que eu pudesse entender e dominar. É porque eu achava que eu realmente tinha o poder sobrenatural, universos paralelos. Isso para mim era conversa de doido varrido. Religião, Deus, o Criador, as regras de comportamento, a ordem social, valorizar a vida, para mim era a teoria bonitinha. Olha, eu posso dizer até, sem falsa modéstia, que em determinada fase da minha vida, eu fui a criatura mais insuportável do planeta Terra. Mas ao mesmo tempo, eu era cercado de amigos, porque como eu era de uma classe AA, eu vivia com pessoas da AA. E cá entre nós, salvo raras exceções e algumas discordâncias em determinados temas, nós éramos todos do mesmo barro, nos sentíamos os superiores, o suprassumo da sociedade. E foi nesse ambiente que eu, cursando os melhores colégios, vestindo as melhores roupas. Bom, para ter uma ideia, com 15 anos eu pedi uma moto para o meu pai, ele me deu uma cavala, uma 750. Era assim. Então, o meu único problema para ter era querer. E eu conheci a Ana Paula, que era mais ou menos no mesmo nível, só que no sexo feminino. Ou seja, nós nos completávamos. Era o nojo e a nojenta, o sebo e a cebosa. Namoramos. As famílias se conheciam. Frequentávamos os mesmos clubes, os mesmos lugares. Lógico que todos adoraram o nosso namoro, porque além de tudo, seria um bom negócio para as duas famílias. E, pasme, se tinha algo de bom, algo de puro nesse relacionamento, porque nós dois realmente nos gostávamos. Eu era louco por ela e sentia que a recíproca era verdadeira. Ou seja, nascemos um para o outro, até que algo nos provasse o contrário. Seguimos à risca todos os trâmites. Namoramos, noivamos, casamos, que afinal eu estou falando do final da década de 1980. As regras da sociedade eram tanto que muito diferentes. O casamento? Bom, o casamento foi um evento na cidade e não poderia ser diferente. Todos queriam ser convidados para o matrimônio, a cerimônia que uniria Eduardo Guerra
esse mortal que vos fala, e a dona Ana Paula de Fenteler. Claro, os nomes são fictícios. Os sobrenomes eu tive que inventar na hora para seguir as regras do canal. A cidade eu não vou nem citar para evitar qualquer identificação. Também agora vou esquecer nome, Guerra de Fenteler, eu só quis colocar assim para fazer a coisa mais pomposa, para tentar demonstrar, sem citar detalhes, o quão importante era aquele evento e o que as nossas famílias separadas já significavam para aquela sociedade. Juntas, então, Nossa Senhora. Ana e eu tivemos uma lua de mel dos sonhos no oposto daquilo que estávamos acostumados. Nada de resorts, nada de luxos. Não, nós fomos para uma praia deserta, num hotel, assim, sabe? Nada muito luxuoso. Só que na Indonésia. Passamos 30 dias ali, entre Indonésia, Tailândia, naquele mar incrível. Foram, sem dúvidas, os dias mais marcantes para o lado bem da minha vida. Nós estávamos muito felizes, afinal, éramos sócios, porque pertencíamos a duas famílias, que não era a proprietária absoluta do mundo, mas eram os que tinham o majoritário das ações. Foi muito bom. Foi muito bom. No retorno, voltamos ao trabalho, os dois já formados, com belas carreiras. Morávamos num pequeno palácio, era um apartamento, porque a gente não queria quintal, não queria nada. Mas o apartamento que eu estou falando, bota aí seus quase 200 metros quadrados. Tínhamos funcionários, tudo muito bem controlado, uma vida tranquila. Aí veio a primeira surpresa. Ana sonhava em ser mãe. E ela dizia que queria ser mãe jovem. Eu gostei da ideia. Então, tem essas ideias modernas, que a mulher tem que esperar primeiro se realizar profissionalmente, depois quando estiver chegando nos 30 ser mãe, porque vai estar mais experiente. Eu não, dizia ela. Eu quero ser mãe logo. Quero ser jovem e me dedicar ao meu filho. Aí eu olhava para minha cara, dá um jeito de sustentar a casa. Eu dava risada. Isso aí era o menor dos problemas. Voltamos da lua de mel, deixamos passar um ano para evitar aquelas somas maliciosas, maldosas. Porque na época era importante, branco só casava, véu, a menina que era virgem, todo mundo dizia, entrou de branco, sua safadinha, comeu a merenda antes do recreio, sabe aquelas bobagens. Então, com um ano depois, eles não teriam o que dizer, só se fizesse conta e dissesse, criança nasceu com 16 meses, sabe, essa coisa. Então, aí começamos a planejar o nosso filho. O tempo passou e nada de gravidez, nada de gravidez. Ana fez alguns exames, um dia eu cheguei em casa, ela estava em prantos. Chegaram os resultados definitivos dos exames e ela tinha um problema congênito e jamais poderia gerar uma criança. Ela se derramou. Porque não é que ela nasceu para ser mãe, mas ela não conseguia se imaginar sem ter um filho. Ela me abraçava, ela chorava, ela pedia desculpas, que ela não poderia me dar um filho. O desespero dela. Aí foi quando eu olhei para ela assim e disse, escuta aqui, mulher, tu tá louca? Que bobagem é essa que tu tá dizendo? Não, não é bobagem, olha os exames aqui, eu não posso ser mãe, olha aqui, eu não posso. Eu olhei, tô vendo os exames, mas que bobagem é essa? Não é bobagem, tu não quer entender. Nós nunca vamos ter um filho. Aí foi que eu olhei para ela. Nós podemos não ter um, mas podemos ter 2, 3, 4, 5, número que quisermos, pois a gente tem condição de dar do bom e do melhor para os nossos filhos. E existem muitas crianças por aí, abandonadas, implorando por uma família.
Ela não esperava que e te juro, Romário, eu não falei isso só por ser legalzinho, não. Eu pensava assim, sabe, essa coisa de pai biológico, isso aí, não sei, pra mim não era tão importante quanto. Eu queria sim ter meu filho, ter minha filha, sabe, poder paparicar minha menina, poder vigiá-la quando ela começasse a namorar, dar uma de sogro brabo, tudo isso eu pensava nos 15 anos, eu pensava nela crescendo, se tornando uma jovenzinha, uma moça, e o meu filho, meu parceirão, para ir no futebol. Claro que se a minha menina quisesse ir também, seria bem-vinda, e ela se puxasse a mãe, com certeza gostaria, porque a minha querida Ana era uma rata de estádio. E poxa, eu poderia ter isso. Mas não significa que para ter isso é obrigatório que a minha mulher tivesse aquele barrigão todo. Não. Nossa. Com certeza esse meu modo de pensar, que não foi fantasioso para agradar, trouxe um alívio para Ana. Ela ficou mais tranquila, porque ela vivia naquele martírio de tentar ficar, não ficar, sabe? Chegava mês, entrava mês, ela fazia teste, fazia isso, fazia aquilo. Não, acabou tudo, ela sabia. Ela não poderia gerar uma criança, mas seria uma excelente mãe de quantos filhos desejasse ter. E com 2 anos de casamento, chegou na nossa vida a nossa Bianca, a nossa princesa. Meu Deus, ela trouxe luz, ela trouxe sorriso, ela trouxe vida. Bianca era a filha que eu sempre sonhei. Era a realização de Ana Paula como mãe. E era a razão de guerra declarada entre os avós. Todos queriam ficar com Bianca. Eu pensava, nossa senhora, hoje a gente dá um jeito, essa nossa menina vai ser um entojo pior do que nós fomos. Porque daí eu já começava, sei lá se era maturidade, ou até mesmo por essa questão de algo que eu não poderia realizar, ser pai biológico, não que fosse importante, eu já disse que não era, mas era uma demonstração que eu não era assim acima de qualquer coisa, que Ana também não. Aos pouquinhos eu comecei a me entender mais com o ser humano, e também com Bianca, que eu vi a importância de ser pai, que eu vi o que realmente importava, aquele sorriso, aquela brincadeira, aquela coisa de ter o papai, quando chegava em casa, papá, aquilo era... Então eu dizia para minha filha, não vou deixar virar um entojo que eu fui, muito menos a penteira que tu foi. A Ana dizia, a penteira foi tua mãe, aquela coisa toda. E teve um dia que a dona Raquel, a minha sogra, fez o sogro velho que eu adorava, um amigão meu, o seu Márcio, ir lá em casa e praticamente implorar que Bianca ficasse com eles no final de semana. Ana concordou, eu concordei, lá foi Bianca, mas daí, meu Deus, seu Márcio e dona Raquel cuidando da filhota, nós naquele apartamento que ficava enorme quando a nossa menina não estava mais. E vamos fazer uma coisa diferente? Vamos para uma segunda lua de mel? Vamos, se tu prometer que vai valer a pena, porque ultimamente tu tem deitado e dormido. Eu dizia, mas também tu ronca, sabe aquela coisa? Eu prometo. Pode ficar tranquilo, eu dizia para Ana. Toda noite, no mínimo 5 minutos, eu te darei tudo que tu sonha. E fomos. Alugamos uma cabana, tipo cabana mesmo. Mas por favor, não pense em cabaninha. Não, a gente não conseguia ser humilde por mais que tentasse. É uma senhora cabana. Na beira do mar. Uau. Aquela noite fria, que estava com previsão de neve. Aí você diz, mas vem cá, neve no Brasil? Eu digo, mas quem disse que era no Brasil? Ah, mas era só o final de semana? Por isso que tem avião, basta ir no aeroporto. E lá estávamos nós. Mas era algo assim, extraordinário. Então, uma noite muito fria realmente. Não chegou a nevar. Mas nós saímos caminhando na areia. Claro que nada de pé na areia não, era bota, era frio. E não era areia, não era coisa, na frente da nossa cabana. Nós saímos para a cidade, eu resolvi estacionar o carro fritado. Aí, Ana saiu caminhando, foi lá na beira da praia. E eu fiquei mexendo, não sei o que eu estava mexendo. Uma curiosidade no carro, não conhecia aquele carro, estava achando assim o máximo. Quando eu olho, a noite era nublada, tinha aquela neblina, aquela coisa.
A gente ouvia o barulho do mar, mas não conseguia enxergar o mar assim claramente. Quando de repente vem uma luz do mar. Quando eu vi aquela luz, eu olhei assim, eu digo, Ana, e saí correndo. Senhor Mário, de repente, eu vejo a minha mulher gritando, socorro, socorro, me ajuda, socorro, socorro, e ela ia afundando. Mas ela ia afundando, mas eu conseguia enxergar a água do mar longe dela. Ela não estava afundando na água. Me ajuda, socorro, me ajuda. Quando eu cheguei perto, aquela luz simplesmente assim, ó, voltou tudo normal, se fez silêncio, eu gritava, Ana, 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 Ana. Ali na beira da praia não tinha buraco nenhum, não tinha nada, estava tudo normal, bateu o desespero. Eu saí correndo do outro lado da pista. Tinha um bar, já era mais ou menos às 10 horas da noite, naquele frio. Ele estava funcionando, mas com tudo fechado. Eu cheguei correndo lá, tinha pouca gente no bar, perguntaram o que tinha acontecido comigo, o que foi daqui, o que foi dali. Eu só queria explicar, mas não tinha tempo, e eu só perguntava, vocês viram a luz? Vocês viram a luz? Todo mundo, que luz? Polícia, eu quero chamar a polícia. Aí pegaram o telefone, ligaram para a polícia. Eu já saí correndo para a praia, eu não dizia coisa com coisa, as pessoas já vieram comigo. Isso, de repente, de um lado, de outro. Parecia o carro de polícia de todo canto. Eu não sei se foi a forma que o responsável pelo bar falou, ou se ele era um homem assim que tinha um certo conhecimento moral. Eu imagino que sim, porque o bar dele era muito bonito ali naquele local. Aí eu estava na areia, chegaram os policiais, perguntaram o que aconteceu. Aí eu falei, eu estava aqui no carro, minha esposa foi caminhar na beira da praia, de repente eu vi ela afundando na areia, minha esposa desapareceu, eu não sei onde é que está minha esposa, e num dos carros tinha uma policial. Aí o policial falou, não é aquela moça ali? Senhor Mário, eu olhei mais à frente, deitada em posição fetal, estava a Ana. Mas ela estava coberta assim, sabe aqueles roupões de hospital? Com aquele frio, ela estava ali encolhida. Aí o guarda chegou, mas o que está acontecendo? Ela não estava aí, mas tá, o que houve? É a sua esposa? É minha esposa, eu fui pegar no colo. Quando eu virei assim, ela estava roxa, já foram pessoas, pegaram cobertores para cobrir, ela estava cheia de picadas assim, mas parecia picada de agulha. Ela gritava quando abriu os olhos. Aí eu ajoelhei, peguei ela nos braços, Ana, o guarda olhava e de repente ela abriu os olhos e começou a gritar, me larga, para com isso, tá doendo, me larga, eu quero voltar, eu quero minha mãe, eu quero minha filha, cadê meu marido, me larga. E eu tentava abraçar, me larga, aquele desespero, aí veio o guarda, veio isso, veio aquilo, de repente já tinham chamado ambulância, uma ambulância encostou, vieram os médicos, paramédicos, socorreram, ela gritava, ela estava histérica, ela estava enlouquecida. Aí chegaram, injetaram alguma coisa nela, que eu não sei, colocaram na ambulância, na maca, amarrada, ela berrava com uma força que não parecia ela. Aí eu fui acompanhando a ambulância, o guarda chegou, você não pode ir na ambulância, você é o marido dela. Eu digo, sou. Então nós vamos acompanhá-lo até o hospital, e depois vamos convidá-la a ir até a delegacia. Eu falei, vai vem cá, eu tô preso? Não. Mas antes que a gente saiba o que aconteceu de fato aqui, nós estamos apenas tomando algumas precauções para garantir a sua segurança e da sua esposa. Eu pensei, mentira. Não sei o que esse louco está pensando, mas... Claro, fui para o hospital, fiquei lá e sempre ficou uma patrulhinha, como eu podia dizer, ali com os guardas, digamos, me guardando, vigiando. Aí horas se passaram naquele desespero, eu já tinha ligado para o meu pai, pedindo para que ele contratasse um advogado na região, que mandasse o advogado, que a coisa estava estranha. Ele perguntava o que tinha acontecido, eu digo, pai, eu não sei o que aconteceu, sei que a Ana está no hospital, depois eu explico, foi aquela confusão toda. Eu sei que eu estava ali na sala de espera, em companhia com o proprietário do bar, que foi um cara incrível,
que me acompanhou, sabe? Me deu todo o apoio. E aí eu falei do advogado que eu tinha pedido para o meu pai, aí ele disse, posso falar com seu pai? Aí ele ligou, aí acertou tudo lá, de repente me aparece aquela hora da madrugada, um advogado, veio falar comigo, o que está acontecendo. Eu não queria contar a história, ninguém sabia exatamente, aí chega o médico. Aí nós perguntamos o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e disse, o senhor é o marido? Eu digo, sim, sim. Está perguntando para mim o que aconteceu? Eu disse, sim, o que aconteceu com a minha esposa? Nós estávamos torcendo que o senhor nos explicasse. Por que a sua esposa tem tantos hematomas? Tem tantas agulhas espalhadas pelo corpo? Por que a sua esposa chegou aqui sem as roupas íntimas? Eu digo, como assim? Só com aquele sobretudo assim de hospital? Por que a sua esposa está em choque? Por que ela grita milagre? Eu quero voltar para minha casa. O que aconteceu com a sua esposa? Eu digo, doutor, eu não sei. Aí foi quando o médico disse, olha, sua esposa é forte, é resistente. Mas ela foi torturada por longos e longos dias. Eu digo, doutor, pelo amor de Deus. Ela estava comigo ali na praia, eu me descuidei um minuto. Ela começou a gritar. Aí afundou num buraco, eu só atravessei a rua, pedi socorro. Quando nós chegamos, chegou a polícia, e quando nós olhamos, ela estava ali com essa roupa. Aí um cidadão que estava do lado, sisudo, coisa, isso. Você tem mais ou menos o tempo? Eu digo, não tenho nem noção. Foi quando o dono do bar disse, olha, a hora que ele chegou ali, que nós fomos, não passaram, acho que 20 minutos. Aí o médico olhou para mim, olhou para o rapaz, o senhor que estava ali. Aí eu perguntei, afinal, o que está acontecendo? O senhor se identificou. Ele era o delegado da polícia local. E com certeza, a minha esposa, segundo o seu estado físico, sofreu violências prolongadas, repetidas e por muito tempo. Só que para mim, para ninguém ali fazia sentido, que tinha passado 20 minutos. Só que o testemunho que eu tinha do proprietário do bar e de outras pessoas não valia de nada, porque eu entrei correndo, pedi socorro, voltamos e ela estava lá. Agora, o que aconteceu antes, eles não podiam atestar. Seu Romário, um longo período de sofrimento se seguiu comigo em terra estranha, com a minha esposa, fora de si, sem poder falar uma palavra em meu favor, sem ninguém entender, a certeza de todos que ela sofreu violências e eu era o grande suspeito. Na verdade, eu era o único. Para piorar, eu estava lá no hospital, me chega meu sogro, que era um grande sujeito, minha sogra e meu cunhado, mas já chegaram, o que você fez com a minha filha? E foram para cima de mim, tiveram que vir, deixa disso, o que está acontecendo? Eu digo, cara, eu não fiz nada. O meu cunhado queria sair na porrada comigo, e ali eu já gostei, eu digo, olha, no senhor eu não vou bater por causa da sua idade, na sua esposa eu vou aguentar desaforo porque é uma mãe sofrendo. Agora, se esse cara quiser vir, eu já não gostava muito dele mesmo, para mim ele era o nojento da família, e para ele eu era o nojento que entrou na família, então pelo menos ali eu ia decidir, mas deu aquela confusão toda. Olha, eu não quero entrar em detalhes. Eu só sei que depois que tudo terminou, estávamos todos sentados numa delegacia, fomos convidados a nos retirar do hospital, na frente de um delegado e de outro homem que até então não estava ali, mas chegou do nada. E parecia ser de uma esfera bem maior do que a municipal. A coisa estava muito enrolada. E aqui estou eu novamente pedindo um minuto da sua atenção para pedir o de sempre, por ser importante para nós. Se você está aqui e gosta do canal, é um Nadna,
reconhece a existência dos universos paralelos, do sobrenatural e aceita como não sendo apenas fonte de terror, mas sim um desconhecido que nós temos que desbravar com cautela, sem se atirar, sem desafiar e respeitando que esse descobrir será a nossa evolução. Se você concorda e gosta do nosso conteúdo, se sabe que temos muitas perguntas não respondidas e que não adianta ficar na vala comum do perguntar, que não chegaremos a lugar nenhum. O importante é interagir e aprender com experiências vividas de gente igual a gente. Enfim, se você é um dos nossos e ainda não está inscrito, poxa, inscreva-se. Deixe o seu like. Comente, é muito importante, comente. Porque ao se inscrever, deixar o like e comentar, você estará registrando sua presença aqui, mostrando à plataforma que o canal é bom e merece ter seus vídeos notificados, merece a chance de crescer, porque está complicado. O canal é novo, mas nós estamos patinando. E percebemos uma situação um pouco estranha, porque nos primeiros 3 meses chegamos a mais de 300 inscritos, de repente congelou. E hoje a gente não sai do lugar, e olha, cansa, né? Nós temos metas para alcançar, 1.000 inscritos, 4.000 visualizações ano, mas, poxa, quanto mais fácil parece, mais distante se apresenta, e tem uma hora que cansa, né? Malhar, e nada acontecer. Então, acredito que de 2025 não passa. Ou o canal deslancha, ou a gente vai encerrar. Então, nós não queremos encerrar, nós gostamos, nós acreditamos no canal e precisamos que você nos ajude. Então, faça parte. Participe. Convide amigos, compartilhe. E se achar que a gente merece, envie-nos um Pix. Pois ainda nem monetizados estamos. E caso tenha alguma experiência, ou saiba de alguma vivida por uma pessoa conhecida, um ente querido, um amigo, ou até mesmo de histórias contadas na sua região, envie-nos. Via e-mail. O e-mail está aqui embaixo, porque são essas histórias o combustível que move a engrenagem. E dado o recado, voltemos ao relato. O meu advogado era o que mais falava com a polícia, é o que tentava negociar a calma do meu sogro, da minha sogra, do meu cunhado. É o que controlava também a mídia para a imprensa não aparecer porque estava muito estranho, era uma cidade pequena. Ninguém acreditava em mim, todo mundo olhava igual um monstro, mas de repente, um comentário do médico mudou tudo. Ele apareceu. Aí nós todos fomos em volta dela, como é que ela está? Como é que ela está? Não, está bem, ela está bem, tá, fica tranquilo, ela está estável. Nós estamos mantendo em coma induzida, porque ela ainda está muito tensa, muito nervosa. Mas graças a Deus, a criança nós salvamos. Nós olhamos um para o outro. Que criança? Parece que foi um coro ensaiado. Ué, a sua esposa está grávida. Não, mas como grávida? Que isso? A sua esposa já está na 5ª semana de gestação. Minha sogra disse, não, mas isso não é possível. Deve ter algum engano. O médico confirmou, não tem engano nenhum. E graças a Deus, a criança está bem, a gravidez corre plenamente, não está sendo prejudicada. Foi quando eu disse, doutor, nós temos uma filha, Bianca. A Bianca hoje está lá na casa dos meus pais no Brasil. E a nossa Bianca não é nossa filha biológica, porque ela foi adotada, porque Ana não tem condições de ter filhos. O médico disse, ué, se isso é verdade, você tinha que avisar para ela que ela está com uma gravidez. Aí minha sogra disse, não, isso aí deve ser alguma brincadeira. Foi quando meu cunhado olhou para mim assim e disse, estou quase te pedindo desculpas. Eu olhei para ele, não precisa, porque se eu estou no teu lugar eu tinha me matado. Que a irmã é nossa, nem brinca. Mas ninguém entendia. Mandamos pedir todo o prontuário de todas as consultas e tudo, o histórico de Ana. Foi enviado para o hospital. O médico dizia, não é possível. O útero desses exames aqui
todo o aparelho da mulher que aparece nesses exames não é o da sua esposa. É, doutor. O médico foi sensacional. Nos deu todo o acompanhamento, nos deu todo o procedimento. Mas nós optamos em transferir Ana para a nossa cidade. Com todo o aparato, para não ter riscos nenhum. Ela foi tranquila. E lá recebeu pronto atendimento. Até o dia que ela despertou. Isso 5 meses depois. Ela despertou aos poucos, foi voltando ao normal, mas quando ela despertou, ela gritava, o ravo. Me solta, eu quero ir para minha casa, eu quero meu marido, me larga, eu não aguento mais, chega, tá doendo, chega, para. E assim foi durante alguns dias, mas aos poucos ela foi voltando. Mas aí ela não estava mais tensa, ela não estava mais gritando, mas estava meio assim, abobadinha, coitada. Despertava, ficava um pouco acordada, dormia. Foi um longo processo e a barriga crescendo. Quando Ana voltou à consciência, ela olhava a barriga dela, o que é isso? O que está acontecendo? Aí nós aqui perguntávamos, Ana, o que está acontecendo? Você tem que nos dizer. Eu não me lembro. Como você não lembra? Do que você lembra? Eu lembro que nós jantamos, saímos para passear, encostamos, porque a noite estava fria, lembra? Na praia, assim, e que eu saí andando. E você ficou atrás de mim. Aí, de repente, não sei nada. Apagou. Aí ela olhava a barriga assim e dizia, que brincadeira é essa? Olha, teve todo um aparato para contar aquela história e fazer ela entender que ela estava grávida. Claro, para ela seria uma notícia maravilhosa se fosse em outra situação. Ela não conseguia, ninguém conseguia entender, a matemática não fechava o tempo de gravidez. Como ela podia estar na 5ª semana se ela não percebeu absolutamente nada? Pode uma mulher estar grávida e não saber? Principalmente uma mulher que foi atestada como incapaz de gerar uma criança. E a barriga estava crescendo. Meu Deus! Quando ela apagou, ela era uma menina magra. De repente ela acorda com uma barriga, com uma gravidez já em estado avançado. E também, no hospital que ela foi transferida, exames foram feitos de todas as formas, os mais modernos, a aparelhagem, coisa. A imprensa sempre mantida afastada, ninguém queria sensacionalismo, Deus o livre se caísse na mídia aquilo. Mas a conclusão, depois de vários testes e exames, é que Ana passou por vários processos cirúrgicos de uma tecnologia muito mais avançada do que nós conhecíamos. E ela teve, sim, todo o seu organismo recuperado, vamos dizer dessa forma. Porque os médicos começaram com aquelas palavras, coisa, eu não entendia nada e também não queria entender. Porque eu sabia que a minha mulher não podia ser grávida, ficar grávida. De repente fizeram uma recalchutagem nela. Ela tinha o corpo de uma menina, que ela era uma menina fértil, saudável, e apesar dos pesares, apesar das cicatrizes, das marcas, dos hematomas, do sofrimento, da tensão que nós sentíamos, mas ela não sabia de nada, para ela estava dormindo. Ana estava esperando o nosso filho. Agora imagina o senhor a tensão que foi de esperar essa gravidez terminar, chegar a hora do parto.
de vermos a criança, nós não sabíamos o que podia estar ali, a gente pensava de tudo. Aí chegou o dia, o parto aconteceu, e senhor Romário, foi algo assim impressionante. Era um menino saudável, lindo, mas ele era o gêmeo menino da nossa filha Bianca. Nada fechava, nada tinha lógica. Claro que todos os exames, todos os procedimentos aconteceram com o nosso Rafael. Ele, que até então nós achávamos que podia nascer um ETzinho, sei lá o que podia, né? Um menino normal, fisicamente normal. Foi sim feito vários exames, não havia dúvidas que ele era filho de Ana, que ele era meu filho, até pelas semelhanças. Mas era uma coisa assim, inacreditável. Ele era meu filho. Eu sentia que ele era meu filho, embora não soubesse como seria possível. E seu Romário, nossa vida seguiu. Nós tínhamos 2 filhos agora. Bianca numa felicidade com o irmãozinho. E Rafael crescendo, cada dia mais bonito e coisa. Quando ele completou 4 anos, Ana teve a ideia. Vamos ter o nosso 3º filho. Vamos? Só que quando ela fez os exames, voltou para casa decepcionada. Porque conforme os médicos constataram nos seus primeiros exames, há anos atrás, ela era uma mulher que não tinha condições de gerar uma criança. Aí, o nosso pânico, o nosso medo, o nosso receio, sei lá como é que eu vou dizer, só crescia. Ana ficou por alguns minutos longe de nós, entrou em algum local que ninguém sabe dizer o que era, ninguém sabe identificar, voltou imediatamente. Só que o tempo que ficou lá foi muito maior do que nós conseguíamos entender. Voltou com um filho no útero. O bebê nasceu. Era lindo, crescia normalmente. Uma criança normal, comum. Mas que foi gerada de uma forma totalmente inexplicável. E os nossos filhos foram crescendo. Bianca, Rafael, e logo veio Clarice, a nossa 2ª filha, que veio para amenizar aquelas tensões e nos aproximar mais ainda. Era a Ana Paula, era a Clarice, era a Rafael, era a Bianca. Era a nossa família. Sem esquecer, lógico, o nosso leitão. O nosso leitão era o nosso leitão. Você pode pensar, tinha um cachorro chamado de leitão? Não. Nós tínhamos um porco chamado de leitão. Porco esse que Bianca conheceu filhotinho na fazenda do meu pai, botou no colo e não entregou mais. Ele cresceu na nossa casa. E eita porquinho sem vergonha. Nossa, eu não conseguia imaginar a nossa vida sem Bianca, sem Rafael, sem Clarice e principalmente sem o leitão. O leitão nas noites frias, ele assistia televisão comigo, deitado nos meus pés, na sala. E se algum dia eu estivesse fazendo outra coisa e não sentasse para ver televisão, ele ia lá me chamar. Aquilo era um porco safado. Então a nossa família era perfeita, mas tinha um medo.
A gente ouvia muitas histórias. Até então não prestei atenção em nenhuma, mas dali por diante tudo para mim era verdadeiro, era notícia. De outras civilizações que já estão aqui há muito tempo, que estão aqui para nos estudar, de portais. Outros afirmam que eles estão entre nós, pessoas iguais a gente, que transitam. Que é um processo longo, eles estão querendo, não se sabe se eles querem habitar a Terra ou se eles querem apenas pegar algumas riquezas que nós temos, que não tem nada a ver com ouro, com diamante. Não, a riqueza é a atmosfera, é a água. A gente não sabe nada. Mas a dúvida que passou a existir era o nosso Rafael. Se pertencia a esse mundo, se continuaria com a gente, se estava entre nós simplesmente porque nasceu ou se tinha algo preparado por trás, e principalmente se a gente não corria o risco de um dia ele sair para ir na padaria, cair num buraco e nunca mais voltar. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas nós continuamos vivendo, éramos outras pessoas, pessoas mais assustadas, pessoas mais introspectivas, pessoas cientes do quão pequenos nós somos, apesar de todo o dinheiro, de sermos diferenciados no universo social da espécie humana. Começamos a entender a existência de outras verdades fora aquela do nosso mundinho. E convivemos sim, com medo. Quem era Rafael? O que era Rafael? Eu sabia que ele era meu filho. Mas também, da mesma forma que eu sabia que Bianca, Clarice e o Leitão eram meus filhos. E filhos que estão acima de questões biológicas. São meus filhos porque são meus filhos. Eu sinto na alma que eles são, eles sempre foram. Agora, se Rafael é resultado de uma experiência, se foi plantado entre nós para seguir uma missão, eu ficava pensando, mas poxa, se eles quisessem colocar um deles num corpo humano para ficar convivendo e aprendendo com a gente, por que pegaram uma moça que tinha problemas clínicos médicos? Por que não pegaram logo uma moça fértil que poderia dar para eles milhares de filhos? Será que o fato dela ter esse impedimento a colocou como a reprodutora ideal? Ou simplesmente ela não foi escolhida? Ela deu o azar de estar na hora e no lugar errados. O que poderia acontecer? Bom, seu Romário, o que poderia acontecer, hoje a gente traduz de forma diferente, é o que pode acontecer. Já sou um homem de idade, Ana e eu estamos prestes a completar 45 anos de união. Nossos filhos nos deram netos, tanto Bianca quanto Clarice. Leitão, infelizmente, partiu, mas deixou uma lembrança maravilhosa enquanto ele esteve com a gente. Nos ensinou o sentido do conviver com outras espécies, do respeitar outras espécies, de respeitar a vida. E não nos deixou herdeiros. E Rafael sempre foi um homem brilhante, sempre se destacou em tudo que fez, mas não mora mais com a gente, não vive nem no Brasil. Um homem que não constituiu família e que segue a sua vida, como todos nós, segue a missão que recebeu. A dúvida é saber se a dele é igual a nós, dentro das nossas limitações, ou se é algo muito maior. E eu acredito que eu não terei tempo hábil para descobrir. A única diferença que existe entre Rafael
E nós? É que a sua aparência física dá a impressão que ele tem 20 anos a menos do que diz a sua idade cronológica.